Olá, alunos do primeiro ano E. Mais uma vez estou aqui de novo com vocês, professor Maurício Marques, para mais um vídeo da disciplina de redação. Nesse vídeo nós vamos continuar trabalhando o gênero textual reportagem, parte 2, e também nós vamos falar também sobre as fake news, certo? Aí relacionando esse conteúdo, né, esse tema da fake news ao gênero jornalístico reportagem. Então, para iniciar, a sugestão que eu trago para vocês, né, para que vocês possam aprofundar mais os conhecimentos, é um vídeo que está no canal Brasil Escola, onde vocês vão se aprofundar um pouco mais sobre esse gênero reportagem. Na aula anterior, nós já trabalhamos muitas dessas características, mas esse vídeo ele vem complementar um pouco a minha fala, né, do material que eu produzi para vocês da aula anterior. Não deixem de assistir o vídeo, vou disponibilizar um link para vocês assistirem. E aqui entrando no conteúdo da fake news, né, entendendo um pouco o assunto, por que falar de fake news, né? Porque esse assunto, né, ele é recorrente no nosso dia a dia, na sociedade contemporânea que nós vivemos, e ele está profundamente relacionado, né, aos textos que circulam no meio jornalístico. E um desses textos é o que nós estamos estudando, que é a reportagem. Então, o termo, né, fake news significa notícias falsas, em tradução livre, né, da língua inglesa. Na prática, ele é utilizado para definir boatos, rumores ou notícias imprecisas, geralmente publicadas pela internet, né, nesse mundo que é a internet. Então, essas notícias falsas, né, elas podem se manifestar de diversas formas, seja através de boatos, rumores, notícias, reportagens. Então, nós estamos inseridos em um contexto que nós também somos vítimas muitas vezes, né? Nós também somos alvos dessa questão da fake news. Entendendo um pouco o assunto, né, essa fama desse conceito, ela cresceu muito em 2017, é um termo recente para nós, quando não por acaso ela foi considerada a palavra do ano pelo dicionário Collins, né? Por que será, né? Porque era não bem uma palavra, mas um termo muito usado, né? Então ganhou força, ganhou uma dimensão muito grande. E em 2016, o então candidato à presidência dos Estados Unidos, né, o Donald Trump, ele usou bastante essa expressão, né, em sua campanha, assim, popularizou bastante o uso dessa expressão. Então a gente sabe que esse ato de espalhar notícias falsas, rumores, boatos, não é algo novo para nós. Há muito tempo que isso já existe, né? Mas, sobretudo, com o advento da internet, né? Com a popularização da internet, isso se tornou muito mais real, muito mais comum no nosso dia a dia, nas nossas relações com as pessoas e com o mundo. No Brasil, elas são disseminadas, né? Principalmente nas redes sociais, e não é raro encontrá-las nos feeds, né, do Facebook, em grupos de WhatsApp, usadas para espalhar vírus e até mesmo distribuir golpes aplicados por estelionatários. Perdão pela engasgar aí na palavra. Então a gente percebe que nós que usamos, né, estamos inseridos, somos usuários das redes sociais, nós somos alvo em potencial das fake news. Nós podemos receber elas nas diversas redes sociais que tem, né, que nós acessamos. Nós temos contas, Facebook, Instagram, no Twitter e no próprio WhatsApp, que nós usamos bastante. Então, nós corremos o risco de também sermos esses alvos, né, de receber essas notícias que muitas vezes são vírus, muitas vezes são golpes, né, na tentativa de roubar nossos dados, na tentativa de fazer com que a gente seja ludibriado por essas questões. Então, é comum a gente receber, né, essas notícias aí, principalmente nas redes sociais. E como identificar essa fake news, né? Primeira dica que nós temos aí é a busca no Google, né? Uma ferramenta, um site de busca onde você pode estar utilizando aí para verificar as fontes, né? Uma notícia verdadeira e importante publicada por um jornal rapidamente é divulgada por outros veículos. Portanto, se encontrar uma chamada sensacionalista demais, desconfie e use o Google para procurar outras fontes confiáveis que também comentem sobre ela.
Geralmente, quando nós temos uma notícia de impacto, uma notícia importante, uma reportagem, algo, né, que é de interesse social, não é só um veículo que vai divulgar aquela notícia. Vários veículos de comunicação também vão veicular essa notícia. Então, quando você recebe algo que você acha estranho, né? Será que isso é verdade? Primeira coisa é colocar lá no Google, né? Na busca no Google, para você verificar se outros sites, outros canais de comunicação também deram aquela notícia. Se você tiver dificuldade em encontrar, provavelmente você recebeu uma fake news. Verifique a data da publicação. Essa medida é simples e ajuda bastante, afinal, nem todas as manchetes são necessariamente falsas. Algumas notícias do passado podem funcionar como fake news, por descontextualizar um fato que aconteceu há anos. Né? Algumas pessoas que espalham essas fakes, eles podem pegar fatos que são verdadeiros, mas que elas aconteceram num tempo anterior, são notícias, né, reportagens ultrapassadas, e colocarem ela no contexto que nós estamos vivendo. Então, eles fazem uma mistura para confundir, ou no intuito mesmo de espalhar notícias falsas, espalhar informações que não são verdadeiras. Então, isso também é possível de acontecer. Então, é interessante verificar de quando é aquela matéria, quando é aquela reportagem, aquela notícia, né? Se refere realmente a um tempo que nós estamos vivendo, ou é algo que aconteceu em outro período, em outro lugar, que não tem relação com o contexto onde a gente vive. Consulte as fontes. O jornalismo investigativo faz um trabalho bastante sério com o objetivo de levantar dados e apurar informações. Costumeiramente, em meios de comunicação mais sérios, esse tipo de informação vem atrelada a uma fonte confiável, como institutos de pesquisa e afins. Se possível, consulte também a reputação do veículo responsável pela divulgação. Algumas páginas, por exemplo, tradicionalmente criam fake news para fazer humor. Então, se o jornalismo é realmente sério, né, se o veículo de comunicação, o site, ele é realmente sério, ele vai buscar apurar aquela informação, ele vai buscar essas fontes, né, sejam institutos, sejam através de pesquisas. Então, para o quê? Para tornar aquela notícia realmente confiável para o seu público, o seu leitor. E também ter cuidado que algumas páginas, elas são páginas de humor, né? Eles usam a fake news, mas com o sentido de provocar humor, de provocar o riso. Por isso que algumas páginas, né, elas criam manchetes que têm um caráter humorístico, né? O Sensacionalista, por exemplo, né, que é um site onde eles trabalham com essa ideia do humor, eles produzem notícias, né, que seriam falsas, mas que são humor, são para provocar o riso. Então, algumas têm esse sentido mesmo, né? No caso, aí não se encaixaria como uma fake news, mas como um objeto de humor. Os mais relevantes deles é, sem dúvida, a proliferação desenfreada de mentiras, né, os impactos na sociedade. Esses boatos geram, em geral, são produzidos com uma foto na qual se encontra uma chamada ou um pequeno texto. O propósito disso é fazer com que esse conteúdo seja facilmente compartilhado entre as pessoas, acelerando ainda mais o processo de desinformação. Em pouco tempo, eles atingem vários leitores. A divulgação de inúmeras informações não verdadeiras certamente prejudica a formação do pensamento crítico. Então, aí trazendo os impactos, né, que a fake news provoca na sociedade. Primeiro impacto que ele vai colocar é essa proliferação desenfreada de mentiras. Né? Nós estamos no mundo vivendo uma situação que a gente não sabe o que é verdade e o que é mentira, pelo número exorbitante, exagerado de notícias falsas sendo espalhadas a todo tempo. E a ideia, né, em fazer isso, quem produz isso, é gerar desinformação por parte de quem está consumindo e quem vai receber aquela fake news. Então, se eu recebo uma fake news que eu acho que é verdade, que eu acho que o conteúdo é verdadeiro, eu, ao invés de estar me informando, eu estou me desinformando sobre o assunto, né? Isso aí vai prejudicar na minha compreensão, a minha elaboração do meu pensamento crítico. Se eu leio uma matéria que eu acho que é verdadeira, eu vou criar o meu posicionamento também que não vai ser correto porque eu me baseei numa fonte que não é verdadeira. Então, aí vai prejudicar na construção desse meu pensamento crítico.
Enfim, as fake news estão na contramão do jornalismo sério, que pressupõe a apuração dos fatos e a dedicação à informação real e consistente. Não compartilhe sem ler, cheque sempre que puder a veracidade das notícias que você encontra por aí. As reportagens, assim como outros textos que circulam no campo jornalístico, também podem ser potencial canal de divulgação de fake news. Então, o que é que nós temos aí como dica, né? É pesquisar as fontes que realmente são de jornalismo sério, que eu possa obter aquela informação e perceber que a lei foi feita, foi produzida realmente por jornalistas, por pessoas que conhecem o assunto, que pesquisaram, que têm condições de falar sobre aquele assunto, né? E não compartilhar informações, notícias, reportagens, se tiver dúvida da veracidade delas, né? Aí eu coloquei aí que as reportagens também podem ter esse caráter de notícia como sendo uma notícia falsa, porque elas estão ali dentro dos gêneros jornalísticos, né? Então elas também podem ser colocadas como fake news. Aí eu trouxe aí no final para vocês verem, né? Como é tão confusa essa questão de fake news, o que é fake, o que é que não é, para vocês verem aí, ó, uma matéria publicada, uma reportagem publicada no Gazeta do Povo, no dia 11 de 3 de 2019. A matéria diz o seguinte: Bolsonaro chama de fake news reportagens sobre nomeação publicada no Diário Oficial. Após polêmicas recentes, o governo escalou militar para coordenar redes sociais e melhorar a comunicação do governo, mas aparentemente o presidente não foi informado da novidade. O presidente do Brasil, né, uma figura máxima da política no Brasil, né, representante maior, no caso aí foi vítima de uma fake news, né? Ele achava que uma matéria que ele tinha lido, uma reportagem, não era verdadeira, sendo que ela era verdadeira. Então é tão confusa essa questão que você precisa fazer aquele passo a passo que a gente falou aqui, né? Pesquisar as fontes, ver as datas, de que site está saindo, quem produziu, para que você não tenha um posicionamento como esse, de achar que uma notícia, uma matéria, uma reportagem é falsa sem